Irmãos, iniciei a gravação agora, porque esqueci desse detalhe. Então, nós lemos Êxodo 10, apenas o verso 3, e agora encerramos Êxodo 12, a partir do verso 1 até o verso 14. Amém? Se tiver algo no grupo, os irmãos podem abrir o microfone e falar para mim, tá? Porque a Carol falou que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, algumas outras eu demorei um pouco para habilitar aqui. Amém? Então, como a nossa leitura foi um pouco extensa, eu não vou ler novamente, mas lemos Êxodo 10 ao 3, 10 verso 3 e Êxodo 12, do verso 1 ao 14. Então, nós sabemos esse contexto. O contexto a qual o povo está sofrendo no Egito. Mas eu gostaria que você entendesse algo, que nesse contexto, eles tinham perdido, eles não se lembravam mais da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos que o Senhor ele deu a promessa a Abraão em Gênesis 12, e o Senhor ele vem discorrendo e vem falando para Abraão toda a sua promessa. Ele vem construindo Abraão toda a sua promessa. Mas nós sabemos, através de Hebreus 11, que Abraão ele morreu sem ter essa promessa. A palavra diz que ele morreu olhando para a promessa, abraçado na promessa, porém, ele não tinha uma terra. Aliás, ele tinha comprado uma única terra, que era Macpela, a qual ele enterrou Sara naquele lugar. Era a única terra que verdadeiramente Abraão ele tinha, porque ele comprou essa terra. Mas na verdade, ele não tinha uma terra específica, ele só tinha a promessa de Deus sobre a terra. E nós vemos Isaque e Jacó da mesma maneira, andando como seus pais, peregrinando pela terra, e a única terra que eles tinham era a terra que Abraão comprou. Mas eles tinham a palavra de Deus, ele tinha a promessa de Deus. E o Senhor, ele tinha lançado a promessa, mas nós sabemos que desde Gênesis, o Senhor, ele veio trabalhando no seu plano, no seu propósito eterno, trabalhando em cima das suas promessas. Ele fala para Abraão de uma terra, e não só de uma terra, ele fala de uma descendência que herdaria aquela terra, e uma descendência que seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ao ponto do Senhor chamar Abraão e pedir para ele se ele tinha condições de contar a areia do mar e as estrelas do céu. Mas Abraão, ele não viu isso ainda. Abraão, ele morre sendo peregrino e andando sobre a terra da promessa do Senhor. Isaque, mesma coisa. Só em Jacó nós vamos ver, nós sabemos da história que Jacó, ele tinha os filhos dele, que posteriormente seriam as 12 tribos de Israel, mas até então era só a descendência de Jacó. E por uma fome que tinha se instaurado na terra da promessa. Agora, queridos, eu quero que vocês pensem comigo essa história. O Senhor, ele deu uma promessa a Abraão. Essa promessa ela foi confirmada em
ela foi confirmada em Isaac e ela foi confirmada em Jacó, essa promessa. E o Senhor fala de uma terra que mana leite e mel e fala de uma descendência. Mas quando você vai lendo em Gênesis, tudo que você vê é que nessa terra que manaria leite e mel, nessa terra que o Senhor prometeu, tinha se instaurado uma fome, ao ponto deles descerem ao Egito. E eu quero que vocês vejam algo comigo, porque nós falamos de Egito, mas o Egito, nesse contexto, era uma potência mundial. Nós podemos ver através da história que houve gravuras do povo do Egito até em Canaã. Por quê? Porque eles tinham tomado toda essa terra. Não era só lá no norte da África. Era muito mais, era uma potência mundial, a ponto de você ver Abraão, o Senhor, dando uma promessa para ele. Chega uma hora que Abraão desce para o Egito, depois, novamente, com Isaac, o Senhor fala, olha, fica em Gerar, na terra dos filisteus, não desce para o Egito. Por quê? Porque o Egito era uma potência. Agora é estranho a gente saber que o Senhor, ele deu uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, ele confirmou essa promessa, e chega a um ponto que esse lugar que mana leite e mel, aonde o Senhor estava falando, estava tendo fome. Aonde nós sabemos do plano do Senhor, José, ele começa a governar, e toda a família de Jacó desce, e eles colocam Jacó e toda a sua família, os seus filhos, a sua descendência, numa terra chamada Gósen. E era a melhor terra do Egito. E nós sabemos através da palavra que o povo hebreu, ele começou a se multiplicar naquele lugar. O povo hebreu, ele começou a ficar rico naquele lugar. E ele começou a se expandir muito, ao ponto de Faraó ter mudado. A palavra não diz que Faraó era a descendência. Eles falam que foi um outro pessoal de uma outra região que tomou o Egito e se instaurou naquele lugar como Faraó. Então, na verdade, Faraó ele não conhecia aquele povo nesse contexto. Eles não conheciam mais José, não tinha mais lembrança de José e dos feitos de José. Era tudo diferente. Eles não conheciam Israel, como pelo contrário, eles tinham medo de Israel. Porque Israel, ele se multiplicou muito. Eles ficaram um povo muito rico naquele lugar. Aonde Faraó, ele começou a escravizar esse povo por medo. Por medo deles se levantarem e deles quererem tomar o Egito. Então, o povo se torna escravo naquela terra. Por mais que nós vamos ver na história, e nós vemos que a terra de Gósen era uma terra muito boa, era uma terra com rios, onde eles podiam fazer tudo aquilo que o povo de Israel fazia, o povo hebreu fazia, que era apacentar suas ovelhas, os seus gados e tudo mais. Mas, na verdade, eles estavam numa terra estranha. E por estarem numa terra estranha, e começou também a opressão sobre eles, a qual nós sabemos da história, a qual o Faraó pegou e começou a escravizá-los. Agora, eu quero que você continue pensando comigo. Havia uma promessa, a promessa era como se fosse esquecida pelas gerações. O Senhor, ele foi fortalecendo a promessa a Jacó. José sabia dessa promessa. Mas as gerações foram vindo, ao ponto de você olhar para o povo hebreu, que estava na terra de Gósen,
E nesse contexto de Êxodo 12, você vai ver que o povo ele não tem mais a lembrança do Deus de Israel, do Deus que deu a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Isso foi perdido, eles não conheciam mais, e tudo que eles conheciam era a idolatria do Egito. E Faraó não era simplesmente um governo, mas no Egito, Faraó é como se fosse um semideus ou até Deus. E havia outros deuses naquele lugar, e isso era tudo que o povo hebreu conhecia. Agora entenda algo, que eles não tinham o nome de Deus, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Uma que o nome de Deus, ele é impronunciável. A escrita hebraica, eles conheciam o nome de Deus pela fala hebraica, mas não pela escrita. Por quê? Porque são 4 consoantes e não vogais. Não existe vogal. Então não tinha como eles saberem o nome do Senhor. Agora entenda algo, a promessa foi esquecida. O nome do Senhor também eles não tinham mais. Eles não conheciam por todo o tempo que tinha passado como escravo. Tudo que restou para o povo hebreus naquele lugar eram os deuses de Faraó. Tudo que eles tinham era o medo de Faraó, e ao mesmo tempo Faraó como um deus daquele lugar. Porque outras gerações nasceram e foram tomando aquilo para eles. Agora, eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo 3, 17. Segura aí aberto, Êxodo 3, 17. E o que acontece? Moisés, ele fugiu, e ele está em Midian, porque ele tinha matado um egípcio. Nós sabemos da história, e ele ficou fugindo 40 anos. Por quê? Porque ele tinha uma vocação. E ele sabia dessa vocação, mas ele não tinha chamado quando ele tentou se levantar. E ele se frustrou por causa disso, ele mata o egípcio. Os hebreus, que eram irmãos dele, acusam ele e ele foge para Midian. E lá ele fica fugido. E a palavra diz que a oração daquele povo escravizado começou a subir até o Senhor. E mais do que a sua oração, o Senhor começou a ver aquilo que eles estavam passando naquela terra. E quando Moisés está andando, está no Monte Horebe, o Senhor fala com ele. E nós também sabemos da história qual Moisés ele não queria. Por quê? Porque ele não sabia falar, e ele começa aquela discussão com o Senhor, e o Senhor começa a falar com ele, aonde chega um ponto que Moisés diz para o Senhor: Senhor, eu vou, mas o que eu direi para eles? Quem é o Senhor? Porque eles não conheciam o Senhor, e Moisés sabia disso. Eu vou chegar lá e falar o quê? Que eu estou indo no nome de quem? E a nossa Bíblia, ela traduz como diz que eu sou quem eu sou. Mas a verdade, a tradução original é eu serei quem eu serei. Por quê? Porque o Senhor é aquele que sempre trabalhou na história. O Senhor, ele sempre falou a cada um de uma maneira particular. Ele falou com Abraão, ele falou com Noé. Nós vemos que o Senhor, ele sempre foi pessoal. Mas chega um momento que o Senhor, ele precisa se revelar a todo o povo. Ele precisa mostrar ao povo hebreu que ele era o Deus daquele povo.
que ele era o Senhor daquele povo. Só que até então ele não tinha um nome, como falei para vocês, era impronunciável o nome de Deus, até hoje não se sabe a pronúncia correta do nome de Deus, mas tudo que o Senhor falava antes, até Êxodo 3, eu sou quem eu sou. O Senhor vai falando isso ao povo. Por quê? Porque não tinha um nome, eles não conheciam, tudo isso foi perdido. Então o Senhor chama Moisés e ele fala: Moisés, agora desce lá. E você vai ter que falar para Faraó para deixar o meu povo ir. Agora entenda que quando nós lemos Êxodo e nós vemos coisas, mas nós ficamos pensando, mas o Senhor não podia fazer isso antes? O Senhor não podia fazer de uma outra maneira, porque traz muita confusão no coração das pessoas quando elas leem que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Porque não foi de uma hora para outra a libertação daquele povo. Porque o Senhor ele precisava mostrar àquele povo quem ele era. Que ele não era simplesmente um Deus, que ele não era simplesmente um Senhor, mas um Deus que libertaria ele de lá. E o Senhor ele precisava mostrar que havia uma promessa sobre a vida daquele povo e que o Deus dos pais deles era fiel àquele povo. Aí nós vemos que o Senhor ele começa uma construção com aquele povo, começa a construir algo com aquele povo. Então, no verso 3, capítulo 3, o verso 17, o Senhor ele fala a Moisés. Ele fala: Moisés, vá lá e fala ao povo tudo aquilo que eu vou fazer. Agora ele diz assim no verso 17: portanto, disse eu, favuzei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Queridos, prestem atenção nisso que o Senhor está falando para Moisés. Vai lá e fala para eles aquilo que eu vou fazer. E o que ele fala é: eu vou tirar vocês desse lugar. Eu vou salvar vocês desse lugar. Agora, eu quero que você preste atenção nessa palavra e você precisa ter a dimensão do que é a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa nós dizemos, olha, foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas preste atenção nisso que o Senhor ele está falando para que Moisés descesse lá e falasse àquele povo: olha, eu vou tirar vocês desse lugar. Eu vou te salvar. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse início de mensagem, nós temos muito costume de nós queremos nos salvar. Nós queremos fazer algo para nós. Essa é a nossa mentalidade. Isso é o que temos no nosso coração. Nós precisamos fazer algo. Eu estou usando muito o contexto que nós estamos vivendo agora, porque isso é muito claro. Nós precisamos fazer algo. Nós estamos fazendo algo. Temos que fazer a nossa parte, sim, irmãos. Mas nós sabemos que muitas pessoas estão se acometendo dessa doença, estando na sua casa, estão ruim financeiramente, tentando trabalhar. Nós sabemos que é algo que nós não podemos fazer, isso vai além das nossas forças. Por mais que nós ficamos de quarentena, por mais que nós estamos nas nossas casas, nós sabemos que se não for o Senhor na nossa vida, não há o que nós podemos fazer. E é isso que estava acontecendo com esse povo. Esse povo,
eles não tinham como se salvar. É como um barco que está afundando. Se não for outra pessoa para salvar, como eles vão se salvar disso? Uma pessoa que está se afogando. É como um coach. Porque nós falamos que o coach não existe dentro da igreja, no meio evangélico. Porque, olha, não tem como você ajudar, fazer com que a pessoa propriamente se ajude. Não existe isso, irmãos. Me ajude a te ajudar. Não existe isso. Ou você ajuda ou ela morre. E era isso que estava acontecendo com esse povo. O Senhor falou, vai e fala para ele que eu vou tirar eles desse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos dar ênfase à Páscoa, essa semana, porque nós precisamos comemorar a Páscoa, nos alegrar com a Páscoa, porque a nossa salvação, ela vem do Senhor. A sua salvação só vai vir do Senhor. Você tem que fazer a sua parte, sim. Como justiça, nós precisamos fazer aquilo que é correto. E se há algo que é correto, nós precisamos fazer. Mas só o Senhor para nos salvar. Só o Senhor para nos livrar, querido. Nós precisamos entender que a nossa salvação, ela vem do Senhor. E não importa aquilo que está acontecendo com a tua vida, o problema que você está vendo diante dos teus olhos, você precisa entender que é só o Senhor. E por mais que você tenta, você vai ficar tentando, porque a sua salvação vem do Senhor. A nossa salvação vem dele. Então era isso que o Senhor estava dizendo a esse povo, olha, diz para eles que eu vou tirar eles daquele lugar. Eles precisam entender que eu sou Deus. E você vai ver depois em Êxodo 19, o Senhor, ele iniciando e dizendo àquele povo, olha, eu tirei como águia daquele lugar, como asa de águia daquele lugar. Nós precisamos entender que esse é o nosso Deus, irmão. Se não for o Senhor, não há ninguém, não há nada que possa nos salvar. E isso é Páscoa do Senhor. E o Senhor, ele fala para Moisés, ó, fala para eles que eu vou tirar eles daquele lugar. E de início, o povo entendeu. Abra comigo 4:31. Vá um pouco aí para frente. Você não precisa fechar, que eu quero que vocês acompanhem algumas leituras. E no verso 31 do capítulo 4, olha o que está escrito. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Por quê? Porque eles confiaram na palavra de Moisés e na palavra do Senhor. Eles confiaram em tudo que o Senhor tinha dito. Mas como eu falei ontem, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, irmãos. O pensamento do Senhor não são os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que o Senhor é santo, que ele não pensa como nós, o caminho dele não é como o nosso. Não adianta a gente criar expectativa. Você sempre vai se frustrar se você criar uma expectativa, traçando o caminho, querendo que o Senhor faça o caminho que você traçou. Você vai se frustrar, porque o caminho do Senhor nunca vai ser o seu. Os pensamentos do Senhor nunca vai ser o seu. Então, quando a gente lê Êxodo, nós ficamos pensando, nossa, mas podia ser diferente. O Senhor podia ter feito de uma outra maneira, podia ter trabalhado de uma forma diferente. E nós vemos que Moisés, ele fala ao povo, e o povo confia,
E o povo se dobra perante ao Senhor e começa a adorar o Senhor naquele momento. Mas logo nós sabemos que Moisés ele vai e ele fala a Faraó. E ali ele apresenta a Faraó e ele fala, olha, eu vim em nome do Eu Sou. Porque nem Faraó conhecia esse Deus. Nem Faraó sabia quem ele era. E quando nós olhamos na palavra, a impressão que nós temos é como Faraó, ele zombou do Senhor. Capítulo 5, verso 1 e 2. Lê comigo, por gentileza. Diz assim a palavra. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quando você olha, você vê como se Faraó estivesse zombando de Moisés. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor. Eles não sabiam quem era esse Senhor, que se dizia ser o Deus dos hebreus. E tudo essa fala de Moisés ocorre o quê? Moisés, aqui nós vimos que o povo estava pedindo para que o Senhor o livrasse. E Moisés, sabendo disso, o que ele faz? Ele aumenta a carga sobre aquele povo. Ele aumenta a rigidez com aquele povo. Agora, preste atenção comigo, queridos, que esse povo estava numa terra estranha. Um povo em outra terra. E não desfrutando dessa terra, mas sendo escravo. Se você ler Salmo 137, você vai ver esse mesmo contexto do povo de Israel na Babilônia. E eu já preguei, eu já falei várias vezes, porque Salmo 137 ou 126 é um salmo que eu gosto especial. E você vai ver o povo dizendo assim, olha, como nós vamos adorar em terra estranha. A palavra fala que eles estavam à beira do rio. E eles diz, nos salgueiros, nas árvores, penduramos as nossas harpas. E aquele que nos oprimia dizia assim, canta-nos um hino do Senhor. E o salmista diz assim, mas como iremos cantar um hino ao nosso Deus em terra estranha? Porque era esse o sentimento que eles tinham. Eles estavam num lugar estranho, numa terra estranha. Agora vamos nos remeter para Gênesis. Você olha para Adão e você vê que Adão ele estava diante do Senhor. Adão ele era completo naquele lugar. Ele tinha tudo que ele precisava. Tanto que a palavra Éden quer dizer desfruto, lugar de prazer. Era esse o lugar onde ele estava. E por causa do seu pecado, ele sai daquele lugar. Ele é obrigado a sair do Éden. Agora nós vemos nesse mesmo contexto o povo nesse lugar. E o povo talvez pensando o lugar que eles tinham antigamente, a história que eles tinham. E se você pensar, irmãos, se você começar a pensar um pouco, você vai ver que você está no mesmo lugar. Talvez não num contexto, e é claro, não no contexto a qual eles estavam, sendo escravo
dos egípcios. Mas esse sentimento de vazio, esse sentimento que há um lugar melhor, há um lugar onde nós seremos completos e plenos, há um lugar de segurança, há um lugar onde a angústia não toma conta de nós, o medo não toma conta de nós. Sabe, muitas das vezes é esse sentimento que parte do nosso coração, ainda mais vendo todo esse contexto que nós estamos vendo. Nós queremos algo que acabe com tudo isso. E muitas das vezes, talvez, nós podemos até pensar nos pensamentos mais altos em poder morar em um outro país, em um outro lugar. Por quê? Porque tudo que nós estamos buscando nesse tempo é algo que nos complete, é algo que nos preenche, é um lugar que nos traga alegria, que nos dá prazer, porque faz muito tempo que nós não temos isso. E nós lembramos o nosso espírito que há esse lugar. E que o Senhor está nos chamando para esse lugar novamente. E o Senhor está discorrendo o seu plano por anos, por séculos, para que nós um dia conseguiremos voltar ao lugar que Adão perdeu. Mas se você prestar atenção e olhar para dentro de você, você vai ver que é esse sentimento. Muitas das vezes você pode dizer como eu vou cantar um hino, como eu vou falar algo do Senhor se eu estou numa terra estranha. Por isso que nós somos muito saudosistas. Por isso que nós passamos, lembramos muito em momentos da nossa infância. Muitos lugares nós queremos voltar. Eu sempre passo ali na Boa Vista, esse dia eu passei com meu pai, com a minha mãe, eu falei, nossa, eu passei por 8 anos aí. Era um tempo bom. Sabe, por isso o saudosismo sempre está no nosso coração, porque é esse sentimento que eles tinham. Como nós vamos cantar aqui? Como nós conseguiremos louvar a Deus e celebrar ao nosso Deus nesse lugar se nós estamos numa terra estranha e somos escravos dessa terra? Mas aquele que prometeu é fiel, irmãos. Aquele que nos chamou, ele é fiel, e eu quero que vocês pensem muito nisso, meditem muito nisso. Por quê? Porque o Senhor, ele não parou no meio do caminho, a obra dele permanece na nossa vida e continua na nossa vida. Agora, olha o capítulo 5, o verso 21. Por causa de tudo isso que tinha acontecido pela fala de Moisés, diz assim, e lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nós nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Por causa de tudo aquilo que Moisés tinha falado a Faraó ele veio com mais opressão sobre aquele povo. E o povo, novamente, eles passam a desacreditar em Deus. Mas como eu falei de início, o Senhor ele estava construindo algo no coração daquelas pessoas. E todo esse caminho que nós passamos, e muitas das vezes são caminhos que nós não queremos passar, são caminhos a qual o Senhor está construindo em nós, quem verdadeiramente Ele é para nós. O Senhor está mostrando por esses caminhos quem nos chamou verdadeiramente. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é vivo, Ele é real, Ele é palpável, Ele fala conosco.
você vai ver que é um Deus que ele vem falando, ele vem construindo o seu relacionamento conosco, e só não vive isso quem não quer. Eu estava conversando com uma pessoa agora, e eu falei, só não vive, porque ela estava testemunhando aquilo que ela passou. E eu falei para ela, eu falei, olha, só não vive experiências com o Senhor, só não consegue enxergar quem não quer. Porque o Senhor, a todo momento, Ele está mostrando que Ele é Deus da nossa vida e que Ele está fazendo e Ele deseja fazer. Ele nos deseja tirar num lugar de escravidão, num lugar de sofrimento e nos colocar uma terra que mana leite e mel, aonde Ele esteja no meio, se relacionando e nos amando a cada dia, a cada instante. Esse era o trabalhar do Senhor, foi aí que ele começou a construir a verdadeira Páscoa. Agora, quando você olha no capítulo 6, no verso 2, o Senhor então se apresenta àquele povo. Porque o povo não sabia. O povo conhecia Faraó e as suas entidades ali. Agora, no verso 2, o Senhor diz assim, no capítulo 6, no verso 2, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. A tradução é Javé, Yavé, Yahweh. O Senhor, ele fala o nome dele. Nós não sabemos a pronúncia até então. Porque até antes, quando o Senhor falou, olha, eu sou o Senhor que vai te tirar do Egito, no capítulo 3, no verso 17 de Êxodo, ele estava se referindo ao Deus El Shaddai, ao Deus da guerra. Agora ele já coloca outro nome, por quê? Porque é assim que o Senhor, ele se relaciona conosco. Cada momento, cada situação, ele mostra uma faceta de quem ele é. E ele vai mostrando um atributo de quem ele é na nossa vida. Por isso que a nossa intimidade com o Senhor, ela precisa ser construída. E a partir dessa construção, o Senhor vai se revelando a nós. E cada momento nós conhecemos um lado do Senhor e quem Ele é. E a verdade é que nós nunca vamos conseguir chegar na totalidade da grandeza do Senhor. Mas aqui Ele se revela àquele povo. Ele fala, olha Moisés, eu sou o Senhor Yahvé. E Ele precisava construir isso. Ele precisava ensinar aquele povo, e é isso que o Senhor faz conosco a cada dia. E não era só com o povo do Egito. O Senhor, ele precisava se mostrar às nações, e hoje ele está fazendo isso por meio do seu povo. Por isso que nós precisamos entender qual o nosso papel. Através daquilo que nós carregamos, através do chamado que nós temos diante do Senhor, nós precisamos ser sal e luz desse mundo e mostrar às nações quem é o nosso Deus. Que não é um Deus derrotado, não é um Deus que não trabalha, não é um Deus que está com uma estátua, com uma imagem, que não pode tocar, que não pode fazer nada, conforme fala Salmo 115. Mas é um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que fala com cada um de nós. Abra no capítulo 9, o verso 16. Mas deverás, por isso, te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Qual era o propósito do Senhor? Por mais que você olhe a história do Êxodo e você fala, não, o Senhor, ele podia agir assim. O Senhor, ele podia agir dessa maneira. E nós vemos toda hora o Senhor endurecendo o coração de Faraó. É porque o Senhor, ele precisava mostrar para aquele povo quem era que estava libertando eles,
e mostrar às nações quem era o Deus Israel. Por isso que nós vemos o Senhor, ele vindo com a sentença sobre o Egito, mostrando a sua grandeza aos olhos daquele povo, tanto do povo do Egito quanto do povo hebreu. E é isso que o Senhor está fazendo conosco ainda hoje. É isso que o Senhor está nos chamando. Agora vamos para Êxodo 12. Vocês sabem de toda a praga, vocês sabem de tudo aquilo que passou, mas quando chega em Êxodo 12, no início, o Senhor, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Até então, todo o tempo na história era cíclico. As coisas aconteciam, eles tinham o tempo da colheita, o tempo deles plantarem. Tudo isso era cíclico, por causa das estações do ano. Mas até então o tempo não era contado. Só que no momento de Êxodo 12, o Senhor ele diz assim: olha, esse será o primeiro mês do ano. Ele dá um marco a esse povo. Seria a partir daí o início do plano do Senhor. E a partir daí o Senhor iria contar um plano cronológico para que todos eles vissem a promessa do Senhor se cumprindo. Então, a partir daí, o Senhor marca um tempo. Preste atenção nisso. O Senhor, ele marca um tempo. Posterior a isso, o Senhor, ele começa a falar de um sacrifício que eles teriam que fazer. Eles teriam que separar uma ovelha de um ano no primeiro dia. E eles colocavam essa ovelha dentro de casa. Agora, deixa eu trazer algo para vocês aí. Então, primeiro, um tempo. Agora seria o sacrifício que o Senhor estava dando para eles. Você imagina, uma ovelha de um ano, ela é como se fosse um poodle. É como se fosse um cachorro novo. Ela é peludinha e ela, com um ano, ela é muito de brincar, de ficar pulando, de ficar dando cabeçada. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar essa ovelha de um ano e colocar dentro de casa. Aquela ovelha que antes estava longe, agora ela estava dentro de casa e fazia parte da família. E ali, junto com os filhos, ela começava a brincar. E ela ficava ali por 10 dias brincando, dando cabeçada nas crianças, na família. Com certeza, cada família tinha colocado já o nome nela. E ela fazia parte da família. No 14º dia, o pai tinha que pegar essa ovelhinha, que já fazia parte da família, que tinha um nome, brincava com os filhos ali, como um cachorro hoje. E na frente de toda a família e das crianças, ele tinha que matar aquela ovelhinha. Talvez você olhe isso e você pensa, mas por que o Senhor, ele fez isso? Porque tinha que ser assim. E eles não podiam pegar a criança e esconder isso das crianças, tapar o olho das crianças. A criança participava disso. Porque as crianças tinham que entender o que era a salvação do Senhor. E eles tinham que entender que por uma pessoa inocente, por um animal inocente, eles seriam salvos. Aquela ovelhinha que não estava mais no pasto, mas
fazia parte da família por esses 14 dias. Ela tinha que ser morta, inocentemente. Por quê? Para que eles comessem toda aquela ovelha, porque a ordem era essa, eles tinham que comer tudo aquilo lá. Eu não vou entrar nos pormenores agora, mas eles tinham que comer toda a ovelha, e o sangue daquela ovelha, inocente, que fazia parte da família, que tinha um nome, ela tinha que ser espargido na porta, para que aquela casa fosse salva. Porque Páscoa é passar por cima. E o anjo, quando visse aquele sangue, ele ia passar por cima daquela casa. Então nós temos um tempo, nós temos um sacrifício. Agora você vai ver que essa ovelhinha, ela virou a refeição, precisava ter uma refeição. E mais do que isso, você vai ver que essa refeição, o Senhor, ele tinha dado algumas determinações para eles. Isso daí é para ficar claro no nosso coração. Porque eles tinham que fazer daquele jeito. Porque eles tinham que comer, e se não comesse tudo, tinha que chamar o vizinho. Eles tinham que fazer pão sem fermento, comer ervas amargas, porque tinha que ser dessa maneira. Para que o povo entendesse que o Deus deles não é um Deus superficial. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus pactual. E para nós fazermos parte desse pacto, nós precisamos seguir todos os termos do contrato do pacto. O nosso papel é obedecer o termo do Senhor. O termo de contrato desse pacto. Porque não é uma aliança como nós temos, irmãos. Uma aliança a qual, irmãos da igreja, acontece coisa, não se conversam mais, muda, fala, muda. Isso não é aliança. Mas o Senhor é um Deus real. É um Deus verdadeiro, e ele colocou tudo isso. Quando você vai ver, ler coisa por coisa, você vai ver que havia uma regra nisso. Por quê? Porque era o pacto do Senhor, era o termo de contrato para esse pacto, para essa aliança. Todos que estavam nessa aliança, eles tinham que obedecer o termo do Senhor. Então você vê um tempo, você vê um sacrifício, você vê uma refeição. Há uma salvação nesse lugar. Agora entenda outra coisa, porque quando veio a salvação do Senhor, veio a misericórdia do Senhor, também veio o juízo do Senhor. A salvação e o juízo, eles sempre vão andar junto, porque o nosso Senhor é justo, irmãos. Ao mesmo tempo que ele salvou o seu povo, o juízo veio sobre o povo do Egito. E toda vez que o Senhor se mostrou, você vai sempre ver a misericórdia e o Senhor como juiz, como a justiça do Senhor. Você precisa entender isso daí. Por quê? Porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E mais, logo depois, o que eles começam a ver, Êxodo 12, 26 e 27 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Isso tinha que ser com memorial, e a Páscoa ela tem que ser um memorial na nossa vida, no nosso coração, na vida dos nossos filhos, nossos netos. Eles precisam entender isso, que é a Páscoa. Agora, marca bem isso que eu estou dizendo para você. Tempo,
sacrifício, refeição e memória. O tempo passa. Jesus nasce. Aí, logo depois, ele está no meio dos seus discípulos. Ele estava andando com seus discípulos. Ele comia com seus discípulos, ele dormia com seus discípulos. Ele manifestava o reino de Deus com seus discípulos. E quando chega em Lucas 22, 14, você vê que ali um tempo novo estava começando. Uma nova aliança estava se iniciando. É no novo tempo. Um tempo estava sendo marcado ali. E o Senhor fala com seus discípulos em Lucas 22, eu anseio comer essa Páscoa convosco. Eu anseio estar convosco. Logo depois, o Cordeiro de Deus estava no meio deles. Ele aparece numa cruz. E numa cruz, ele vem da mesma maneira, trazendo salvação e juízo. Aqueles que o recebem, recebem a sua misericórdia, a sua salvação. E aqueles que não aceitam o seu nome e ele, como único Senhor, eles recebem o juízo. Na cruz o Senhor manifestou a salvação e o juízo. Mas um pouco antes ele diz, todas as vezes, façam isso em memória de mim. Havia novamente um tempo, um sacrifício, uma refeição e a memória do Senhor. Agora, para que eu encerro, abra comigo em Apocalipse 5. E eu quero ligar tudo isso. Porque a Páscoa é tão importante para mim e para você. Por isso que essa semana nós não podemos levar como qualquer semana. João na ilha de Patmos. Preste atenção. Se você puder, abra e leia comigo. Eu gostaria de ver o rosto de vocês. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Presta atenção. Agora, vamos só ler mais à frente. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, presta atenção, porque eles arremetem Davi, da tribo de Judá, porque essa era a promessa. Então, um leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes
e entre os anciões de pé. Um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. Esses 7 espíritos são atributos. Os chifres é autoridade, enviados por toda a terra. Agora presta atenção, porque Moisés é a figura de Jesus. E ao mesmo tempo que Moisés é a figura de Jesus, ao mesmo tempo que Jesus, ele se torna como Moisés no Êxodo, Jesus também é o sacrifício, é o cordeiro que foi morto. E o que são esse livro com 7 selos? São as pragas. É aquilo que aconteceu no Êxodo. E quem pode abrir esses livros para que as pragas novamente venham e nos liberte desse tempo? O cordeiro que foi morto. Agora, a palavra em Hebreus fala que nós somos peregrinos. Nós estamos peregrinando por essa terra. O nosso sentimento é o mesmo daquele povo. É claro que nós, por questão de grandeza, ou nós não estamos passando por aquilo. Nós não estamos como escravos, mas o nosso sentimento é que nós não estamos no nosso lugar. O sentimento que nós temos é que há um lugar maior, há um lugar melhor. Nós nascemos para estar nesse lugar e por isso que nós sentimos essa falta do nosso coração. Por isso que nós não nos encontramos em situações. Por mais que abraçamos ideologias e pensamentos, nós não conseguimos ter uma satisfação completa. Porque tudo que o nosso coração sente falta é desse lugar. É de voltar ao jardim, de voltar com o Senhor naquele lugar. E porque a Páscoa é tão importante, porque nós vamos passar para o outro êxodo. Ele é o cordeiro, ele é a figura de Moisés. E o livro com os 7 selos são um livro com as sentenças para nós. Agora vamos continuar a nossa leitura. Veio, pois, verso 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Presta atenção que em Êxodo nós vemos o Senhor dizendo que o clamor daquele povo chegou até ele. Agora, novamente aqui. As orações dos santos estão numa taça e ela está cheia. Verso 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito,
E quando eles chegaram no Monte Sinai, em Êxodo 19, 20, o Senhor falou a mesma coisa, porque era o seu povo de Israel, a qual ele libertou. E agora ele estava constituindo aquele povo que antes era escravo, a um povo sacerdotal. Agora, novamente, está chegando esse momento, a qual o Senhor vai nos libertar. E seremos o teu povo. E novamente iremos ter uma refeição com ele. Mas aquele que nos livrou, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou. E aqui estamos. Por isso a Páscoa é o ápice para nós, de quem o Senhor é das nossas vidas, porque o seu trabalhar não acabou. E assim como aquele povo foi liberto e saiu para o deserto, e ali a presença do Senhor estava com eles, e o Senhor os sustentava, nós estamos da mesma maneira, andando com o Senhor, e o Senhor nos sustentando, e o Senhor nos livrando, e o Senhor nos chamando para prosseguir cada vez mais com Ele, e Ele de mão dada conosco, até que a tua salvação seja por completo. Essa é a Páscoa do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, exaltamos o teu nome, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, nos amadurece, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tira de nós, perdoa os nossos pecados, tira as nossas falhas, alinha o nosso coração com o teu, Senhor, nos alinha como teu povo, como teus filhos, Pai, como filho do mesmo Pai, Senhor, nos alinha contigo, teu coração conosco. Tira todo medo, tira toda angústia, Senhor, todo temor, pois sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, continua sendo das nossas vidas e para sempre será. E o Senhor continua andando conosco. Podemos sentir a tua nuvem, Pai, de dia, e a coluna de fogo à noite sobre nossas vidas, sobre os nossos quartos, nos guardando, nos livrando, nos sustentando a cada dia, Senhor, derramando da tua água, da água da tua palavra sobre nós. Pai, queremos nessa noite juntos dizer que te amamos, Pai, te adoramos. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu abençoo cada vida, Pai, cada família. Cada um, Pai, que está me ouvindo, Senhor, e aqueles que ouvirão. No nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Eu espero Boa vocês noite. amanhã comigo. Boa noite. Boa Boa noite. noite, né? Amém. Deus abençoe.